Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer o arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, ex-presidente do Conselho de Autoridade Portuária e também presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos. Também recebemos no programa de hoje o mestre da Universidade Santa Cecília, doutorando da Universidade de Rotterdam, professor Hélio Alit, especialista em logística portuária. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Fogo e Batalha. Na Folha de São Paulo, Barbosa anula a decisão favorável a Dirceu no Supremo Tribunal Federal. No Estadão, Barbosa reverte a decisão de Lewandowski sobre Dirceu. No Santa Portal, mais uma vitória. Com 2 gols de Geovânio, Santos bate Comercial na Vila Belmiro. No site do BocNews, Guarujá, cidade recebe equipamentos esportivos da FIFA. No G1, Santos e região, 80 barracos ficam destruídos após incêndio e confusão. No portal da UOL, assessor de confiança de Aécio Neves é réu do Mensalão Mineiro. Chico. 8h07 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E nos próximos dias será finalizado o plano de gestão integrada do Porto de Santos, que visa minimizar os impactos, os efeitos das safras neste ano de 2014 no Porto de Santos. Brevemente começará a safra de grãos, que no ano passado causou tantos transtornos ao Porto e a todo o sistema, o complexo rodoviário da nossa região metropolitana da Baixada Santista. O que se espera com este plano, que foi formulado e concebido pelas prefeituras da região, pela Codesp, pela Ecovias, pela Artesp, a Agência Reguladora dos Transportes do Estado de São Paulo, e também pela Polícia Militar Rodoviária, o que se espera é que esse plano funcione a contento e não tenhamos tantos transtornos, tantas dificuldades como no ano passado, com os mega congestionamentos em todas as rodovias da região por conta da super safra de grãos. É o que nós esperamos que aconteça este ano. No programa de hoje, nós vamos debater essa questão com os nossos convidados, que são especialistas na matéria, entre outros temas relevantes ligados ao Porto de Santos, à logística e à economia da nossa região. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol com algumas nuvens, mas pouca possibilidade de chuva. A temperatura ainda continua elevada e varia entre 23 e 32 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O tráfego flui bem, com boa visibilidade no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida.
Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 12 de fevereiro, e hoje recebendo, com muito prazer, o arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, ex-presidente do Conselho de Autoridade Portuária, e também o professor Hélio Alite, que é mestre da Universidade Santa Cecília e doutorando da Universidade Harvard, especialista em legislação portuária. E agora nós vamos ver exatamente o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Moradores da Ponta da Praia, em Santos, protestaram na sede do Conselho de Segurança do bairro. Eles apoiam a proibição da movimentação de grãos nos terminais portuários no local. A reportagem é de Tatiana Marques. Há menos de um mês para o início da safra de grãos, moradores e poder público decidiram se mobilizar. Nesta primeira reunião, eles discutem um possível manifesto de apoio à lei que proíbe a movimentação de granéis sólidos na Ponta da Praia. A determinação já tinha sido dada pela Prefeitura em novembro do ano passado, mas foi derrubada pelo Supremo Tribunal de Justiça. A poluição atmosférica, ela gruda, ela penetra em todos os bens móveis e imóveis. E, pior do que isso, nós aspiramos essa poeira e isso também se aloja no nosso pulmão. E isso é um processo cumulativo. Então, o problema vai se agravando dia a dia. Dona Olga, que o diga, ela já apareceu na Santa Cecília TV, reclamou que tem problemas de saúde. Do apartamento que mora tem uma vista privilegiada, mas não aguenta mais conviver com tanta poeira. Nós estamos sendo envenenados lentamente. Por conta do cheiro de podre, por conta das partículas em suspensão que vêm em nuvens e a gente sente a garganta totalmente queimando. Nós sentimos uma dificuldade como se tivéssemos bronquite. Há um desconforto até vamos dizer assim, de humor. A intenção é organizar pelo menos 3 encontros como esse e levar um documento ao STJ. Nós desejamos a mudança para lugares mais apropriados, onde nós reservamos espaço. A cidade reservou espaços no plano diretor. Com relação aos demais aqui da margem direita, serão permitidos, o que nós queremos é que eles continuem e até mesmo cresçam, mas para isso submetam para a Prefeitura de Santos os seus planejamentos de expansão, para que a gente possa analisar, ver os impactos e ver de que forma nós podemos mitigar esses problemas, ou seja, evitar que os problemas afetem a população. Muito bem, aí está a reportagem e isso, de fato, este é um problema seríssimo e que afeta os moradores, principalmente do estuário, do Macuco e da Ponta da Praia. É uma questão não apenas ambiental, também é uma questão de saúde pública. E há um impasse, um embate jurídico, hoje, claro, entre a Prefeitura de Santos, que quer proibir a operação de grãos na Ponta da Praia, e valendo-se, para tanto, da soberania dos municípios e legislar sobre o seu território, e, em contrapartida, o governo federal que não abre mão dessa operação de grãos na Ponta da Praia, alegando razões estratégicas e até mesmo a questão da economia nacional. Então, Prefeitura versus governo federal e o Supremo Tribunal Federal, por meio de liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, simplesmente suspendeu a proibição da Prefeitura, permitindo a operação normal de grãos na Ponta da Praia. Como é que se resolve uma situação como essa, arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, ex-presidente do Conselho de Autoridade Portuária, o senhor que tratou tanto dessa questão à frente do CAP. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, professor Hélio Alite, a todos que nos assistem. A Paula, é sempre um prazer estar aqui nessa bancada. A Prefeitura está exercendo o seu legítimo direito
de legislar sobre uso e ocupação do solo e zelar pelo bem-estar de toda a sua população. A ação da prefeitura no sentido de restringir esse uso na ponta da praia é legal, prevista na legislação, porque, como você bem coloca, é um direito constitucional dos municípios legislar sobre o uso e ocupação do solo, e é isso que ela está fazendo, assim como o próprio novo marco regulatório, a Lei 12.815, aprovada o ano passado, em 2013, prevê que nos procedimentos de licenciamento e novas outorgas, os municípios sejam ouvidos. Ouvir o município significa considerar aquilo que ele está colocando. Claro. Caso contrário, não teria sentido ouvir a posição de cada município. Então, eu acredito que a Prefeitura está correta, está trabalhando fortemente no sentido de mostrar ao governo federal que uma proposta como essa, ela não é irresponsável como alguns colocam. Por quê? Porque ela, embora ela restrinja essa ocupação dos terminais de grãos na ponta da praia, ela dá alternativas para que o escoamento de grãos tão importantes para o nosso país continue ocorrendo, mesmo antes de nós termos as novas instalações, que a gente sabe que demandam tempo na área continental do município, que é a proposta adequada, porque lá tem espaço e as novas instalações respeitariam todas as restrições ambientais, enfim, os impactos seriam mitigados e lá nós teríamos área suficiente para ter essa atividade tão importante para o nosso país, mas sem incômodos a toda a região. Mas aquela instalação demanda um tempo e para isso, então, a Prefeitura também oferta uma alternativa, um plano B, até que lá esteja tudo preparado, que é para que a gente consiga continuar escoando toda essa produção, que vem agora, já estamos entrando praticamente na safra 2014, sem nenhum prejuízo à nação brasileira. Então, é uma questão de boa vontade, bom senso, entender a posição do município. Eu entendo, Chico, infelizmente, parece que nós estamos tendo um grande retrocesso nas relações porto-cidade. Nós estávamos avançando tão bem, estávamos caminhando tão bem nessa relação, no sentido de que o município fosse ouvido, né, quando nós tínhamos, inclusive, uma participação mais efetiva da própria voz, na verdade, da nossa região, era muito mais respeitada, né, onde o próprio Conselho de Autoridade Portuária, que presidi até o final do ano passado, na sua composição, traz importantes atores do sistema portuário regional e as questões ali elencadas sempre muito bem discutidas com o governo federal, com a CEP, com a ANTAC, e de repente agora a gente vê uma proposta como essa, quer dizer, indo para a judicialização, que é muito ruim, né? Porque quando entra num momento como esse, a gente nunca sabe o que pode ocorrer. Inclusive, Bechara, o próprio CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, professor Hélio, era um conselho deliberativo. Hoje é um conselho meramente consultivo. Aliás, o CAP está, inclusive, desde que o arquiteto Bechara deixou o cargo, está absolutamente sem presidente. Esse é o retrato exatamente do Conselho de Autoridade Portuária nos dias de hoje na nossa cidade. Professor Hélio Alite, obrigado por ter vindo, prazer. Muito bom dia, Lascara, muito bom dia, secretário Bechara, muito bom dia, Paulo e todos os ouvintes da Santa Cecília TV. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa situação, desse impasse entre Prefeitura e Governo Federal com relação aos terminais de grãos na ponta da praia. Eu também entendo que é um retrocesso. Os modelos portuários, eles têm um modelo de gestão regional, mais regionalizada, o que permite um dinamismo, né, uma solução mais imediata. Um exemplo muito claro disso aí é a própria substituição do presidente do CAP, né, que já deveria ter sido feita. Sim. E aguarda, sei lá o quê, né? Desde dezembro nós estamos sem a presidência do CAP. O CAP, como você bem disse, era um conselho deliberativo, hoje é consultivo, que basicamente, então, o que significa consultar se o governo não nos ouve? Então, isso me parece muito preocupante e é um grande retrocesso com relação às relações do Porto com a própria economia do país. E o que dizer, professor, para os moradores da ponta da praia que sofrem diariamente com essa questão do terminal de grãos, poluição, a questão ambiental? O senhor também é um especialista em meio ambiente, é uma questão de saúde pública, inclusive. Exatamente. A boa notícia é que nós aumentamos a área plantada no Brasil e aumentamos a produtividade, e a boa notícia é que nós vamos ter uma safra maior do que aquela, e a má notícia é que isso talvez seja um pesadelo. Fala em 9 milhões de toneladas a mais. Exatamente. Isso vai ser um grande pesadelo. Nós colhemos aí 188 milhões de toneladas e vamos colher esse ano muito mais. Enfim, isso seria a boa notícia, uma coisa para a gente comemorar, mas a gente sabe que quem está aqui em Santos vai receber isso como um pesadelo. Em primeiro lugar, é muito importante dizer que Santos tem as obras certas no lugar errado, né?
Na Praça da República está o Brás Cubas, não é verdade? Na Praça José Bonifácio está o monumento da Revolução de 32, o José Bonifácio não está na Praça José Bonifácio. Né? E na Praça dos Andradas está uma cadeia que era tudo que os irmãos Andradas detestavam, não é verdade? E o corredor de exportação foi colocado no lugar errado. Ou o corredor de exportação de grãos está no lugar errado, ou a cidade está no lugar errado. Agora, historicamente, o porto começou na ponta da praia, né? Gonçalo Coelho colocou lá o porto de São Vicente, né? No começo do século XVI. Enfim, alguma coisa está errada. Agora, o que tem que ser feito, e eu não vejo que está sendo discutido, é a questão do cumprimento das normas ambientais. Se você desce pelo sistema Anchieta Imigrantes, especialmente pela Anchieta, você vê que o rastro de soja e de milho e de grãos, ele começa lá de cima e o caminhão vem jogando. Aí ele descarrega e sobe e deixa outro rastro de grãos. Então o exportador, ele tem pouco cumprimento das normas ambientais. Então ele gera efluentes, ele suja as pistas, ele suja os acessos, ele contamina a cidade e ele não é responsável por cobrar isso. Em primeiro lugar, eu acho que deveria estar sendo cobrado exatamente essa necessidade dele implementar nas suas operações cuidados ambientais para não gerar os efluentes, e a cidade hoje está pagando esse custo. Então ele ganha o dinheiro das commodities, ele exporta, mas quem está pagando a conta da sujeira ambiental, do prejuízo ambiental, são os munícipes. E nesse caso a prefeitura está correta em cobrar providências. Sem dúvida nenhuma. E a questão da judicialização, que fez bem, referiu-se o arquiteto Bechara, mostra como as coisas acontecem no Brasil. Isto vai levar anos até ser resolvido. E vamos ficar neste impasse. Agora, é possível, mesmo diante desse impasse jurídico, secretário Bechara, pensar-se numa solução para terminais de grãos na área continental? Sim, totalmente. Não só é possível, como até as ações da prefeitura, no sentido de promover a ampliação da área portuária, ela já ocorreu na revisão do plano diretor de 2011. Eu me recordo, naquela ocasião, ainda como secretário de Planejamento, trabalhamos no novo plano diretor, onde a expansão portuária foi projetada para 16,9 quilômetros quadrados na região continental. E numa parte da região continental onde não há moradias, quer dizer, longe dos núcleos residenciais de Monte Cabrão, de Caruara, de Iriri, mas numa região onde tem ferrovia, rodovia, tem a água, né, a linha d'água ali diretamente colocada, então ela tem total qualificação para essa atividade portuária. E ali sim seria o local adequado para que essas instalações com as necessárias intervenções, como o professor Hélio bem coloca, né, que infelizmente nós não conseguimos observar. Tem empreendimentos aí da década de 70 que até hoje funcionam de maneira extremamente precária, extremamente não respeitando, na verdade, a legislação ambiental, infelizmente, e promovendo um comprometimento da qualidade ambiental da nossa cidade e da região como um todo, porque acaba não ficando só na ponta da praia. Hoje, os efeitos desse impacto extrapolam a ponta da praia e já são sentidos por vários bairros em Santos. A questão logística ela é muito clara e foi muito bem colocado pelo professor Hélio quando coloca que a própria localização ela não tem sentido. Para que as composições ferroviárias, infelizmente ainda o pouco acesso ferroviário que nós temos, porque cerca de 20% da carga hoje vem sobre trilhos, o resto infelizmente ainda tudo sobre pneus. Todo mundo sabe que tem que aumentar a participação do modal ferroviário, mas fica só no blá blá blá, no discurso, e as coisas não acontecem. A gente vem aqui a inúmeros programas, todo mundo levanta a importância que há da gente ampliar a participação no modal ferroviário, mas infelizmente parece que os números até diminuem em vez de ampliar. E para a composição chegar nesses terminais, ela tem que cortar o Porto de Santos inteiro, o que é um absurdo. Os caminhões também, eles vão percorrer toda a perimetral até chegar na região da ponta da praia. Quer dizer, não tem sentido nisso, né? E deixando claro
E quando o governo federal fala que o município extrapola, legislando sobre o uso e ocupação do solo, ele não está verificando que, como eu já coloquei, a própria 12.815, o novo marco regulatório, prevê que o município seja ouvido, e mais, o PDZ, que nós construímos em 2006, ou seja, já está em vigor aí há 7 anos, esse PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento do Porto de Santos, ele já previa que essas instalações da Ponta da Praia, na medida em que os contratos fossem terminando, elas fossem gradativamente num pacto, porque planejar e pactuar entre Prefeitura, CAP e CODESP, elas fossem transferidas para a região continental. Então, isso já está previsto na própria legislação federal. O próprio plano que o governo federal faz, ele mesmo não respeita. Então não há sentido e nós precisamos realmente fazer com que essas questões sejam apreciadas de forma correta pelo próprio judiciário, e a gente espera realmente que o município de Santos seja vitorioso, porque todos vão ganhar. Mas para isso também é preciso, viu, secretário, a questão da representação parlamentar. A questão acaba sendo política. Sim. É ali que se decide. E num ano eleitoral, professor Érico, como nós estamos vivendo, temos agora o Carnaval, depois vamos ter a Copa do Mundo, e eu quero ver como vai ser a Copa do Mundo diante da infraestrutura que o país oferece. Não apenas nos portos, o Porto de Santos é um exemplo, claro, mas também de aeroportos. Vamos ver como é que o país se prepara para isso. Vamos ter a questão da Copa do Mundo e depois as eleições. O senhor acredita que o ano eleitoral pode favorecer de alguma maneira investimentos, vamos dizer assim, estratégicos como esses que o Porto de Santos precisa, ou não? Teoricamente sim, mas na prática a gente viu que a gente teve um tempo danado para a gente colocar a ordem na casa da parte de infraestrutura e a gente não chegou a lugar nenhum. Então há hoje uma diferença de velocidade, né, entre a iniciativa pública e a privada. Sim. Os investimentos, eles vêm, e as obras aqui no Brasil, elas são muito demoradas. A gente vê o que acontece no norte europeu, que é a minha escola hoje, e a gente vê que obras importantes, elas acontecem aí num tempo aí de 1, 2 anos. Razoável, né? Razoável, né? E aqui o processo licitatório, a execução da obra, o licenciamento ambiental, às vezes vocês têm uma obra simples de 2, 3 quilômetros que se arrastam aí por 5 e 6 anos. Isso já não é mais possível. Então nós vamos agora colher o fruto dessa ineficiência. Verdade. Esse ano de 2014 ele vai ser um ano assim espetacular do ponto de vista do que pode acontecer. A gente pode fazer uma Copa muito bem sucedida. Sim. E a gente pode comemorar, e a gente também pode chorar, e a gente pode se lamentar muito por conta daquilo que a gente não fez, da lição de casa que a gente não colocou em ordem. Isso me preocupa muito. É um ano emblemático, 2014. É um ano emblemático, né? O mundo todo hoje está preocupado com o Brasil. Eu acompanho muito as notícias, e quando estou lá fora, eu vejo 3 notícias, né? Violência. O mundo se preocupa hoje, por incrível que pareça, com uma palavra que eles já traduziram para Little Strolls. Little Strolls é o rolezinho. Sim. Então o mundo todo se preocupa, porque um evento no Brasil hoje, ele tem a possibilidade de repercutir no mundo. Claro, claro. Né? E a preocupação com a Copa também, e mais recentemente o que tem sido aí os headlines dos jornais, que é a questão climática, né? O aquecimento no Brasil, isso hoje tem sido muito comentado lá mundo afora. Mas a questão da infraestrutura e da possibilidade de ser a Copa do Mundo e da própria Olimpíada ser um fiasco é uma realidade. Verdade. Isso, e nós temos tido exemplos recentemente, aquela situação bárbara, quer dizer, no Rio de Janeiro, com aquele menino acorrentado e preso a um poste. Foi capa da revista Veja. Aquilo correu o mundo inteiro, quer dizer, mostrando bem a cidade que vai sediar a final da Copa do Mundo e que vai sediar a Olimpíada daqui a 2 anos. Quer dizer, com uma cena daquela chocante, remontando à escravidão, remontando ao século passado, tamanha barbaridade como aquela. Mas, enfim, de qualquer forma, essa é a realidade que temos. E o que se espera é que o país, de fato, avance, principalmente neste ano emblemático. Eu, particularmente, não creio muito que o ano eleitoral favoreça esse tipo de investimento, até porque a presidente Dilma disse que não vai permitir, segundo ela, gastanças desnecessárias em época de ano eleitoral. Vamos aguardar. De qualquer forma, vamos para um rápido intervalo e continuaremos a conversar sobre as questões fundamentais do Porto de Santos daqui a pouco com os nossos convidados, que são especialistas na matéria. Voltamos já com o Jornal em Foco. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação.
Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 12 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, que é ex-presidente do Conselho de Autoridade Portuária, e o professor Hélio Alite, mestre da Universidade Santa Cecília. E vamos continuar conversando nesse bloco, arquiteto Bechara, a respeito do Porto. E foi anunciado que dentro de alguns dias, até sexta-feira, estará concluído o Plano de Gestão Integrada. O plano que visa minimizar os impactos aí das safras no Porto de Santos para evitar os mega congestionamentos que tivemos no ano passado, que tantos transtornos causaram à nossa região, não apenas ao Porto de Santos, mas todas as nossas rodovias e, é claro, também ao próprio país, à economia nacional, por conta de tudo aquilo que nós vivemos no ano passado. Será que com esse plano de gestão integrada que vai ser anunciado agora nos próximos dias, secretário Bechara, os problemas estarão resolvidos com relação aos mega congestionamentos? Olha, Chico, o problema não é anunciar o plano, o problema são as autoridades fiscalizarem a execução das propostas que já estão colocadas há mais de uma década. Eu volto a insistir, esse plano, ele nada mais faz do que trazer, consolidar todas as propostas que já estão aí sendo discutidas há mais de uma década na nossa região. Se os senhores pesquisarem a resolução de março de 2011, eu sempre falo do CAP, que consolidou um plano de infraestrutura construído em 2009, 2008, 2010, esse plano, ele propõe o quê? Utilização de pátios reguladores, que esse plano de agora fala, né? Ele fala do agendamento necessário das cargas, que esse plano agora fala. Fala da necessidade de utilização de outros modais que não só o rodoviário, que também agora fala. Quer dizer, tudo que está sendo colocado agora, nós já temos como resoluções do CAP desde 2001, 2005, 2007, 2009 e não conseguem ser cumpridas. E nós já presenciamos, a gente, hoje, nos jornais de hoje ainda estão indicando que já tem terminal que não está cumprindo o agendamento. Então falta o quê? Falta multar, infelizmente. Ninguém quer multar, mas é a única alternativa. O problema é a fiscalização. Olha, o ano passado... Mas a ANTAC não está montando um posto aqui, é próprio para isso, secretário? Olha, eu vou relembrar o que nós discutimos nessa bancada aqui, inclusive a bancada com o próprio presidente da CODESF. O ano passado, com a resolução 47, tivemos já a obrigação de fazer o agendamento, a utilização dos pátios reguladores para o granel, exatamente tudo que está agora aí com uma nova cara, um novo nome, uma coisa mais bonita, né? Então, esse plano que foi colocado ano passado, o grande problema que a autoridade portuária levantava era o seguinte: falta instrumento para a gente obrigar, para multar o cara, para obrigar o terminal realmente a cumprir. E aí a resolução criou lá uma penalidade que era do próprio contrato. Eu pergunto para vocês, quantos terminais, quantos foram multados no ano passado pela autoridade portuária? Nenhum. Nenhum. Agora, e a Prefeitura de Santos? Fez 5 autuações. Parece que 3 já estão na dívida ativa e as outras 2 estão caminhando para a dívida ativa, que autuou, multou, não pagaram e aí vai para a dívida ativa do município. Claro. Então, o que falta, na verdade, eu acho que é vergonha na cara de muita gente para fiscalizar, para fazer com que essas coisas saiam do papel, porque já estão regulamentadas, já estão planejadas, já estão
colocadas aí há mais de uma década. Todo mundo sabe que precisa de pátio regulador, todo mundo sabe que precisa de agendamento, todo mundo sabe que precisa das necessárias obras de infraestrutura, da participação de outros modais, enfim, todo mundo sabe a lição de casa, mas ninguém fiscaliza a execução dessa lição de casa. Então esse plano, ele só, no meu entendimento, Chico, ele só dará certo se efetivamente a ANTAC, a autoridade portuária, fiscalizar e fizer cumprir o plano. Porque colocar um plano bonitinho que simplesmente reúne tudo que já está escrito por aí, não vai resolver o problema. Fiscalizar e multar, né, secretário? Senão... É o que, infelizmente, é por onde temos que caminhar. Ninguém quer criar uma indústria de multa, ninguém quer ficar multando, mas, infelizmente, não há outra alternativa a não ser essa. O que precisa é tirar esses planos do papel. Como eu sempre digo, os planos existem. O que falta é a gestão para tirar do papel e transformá-los em realidade. Esse plano, professor Hélio, tem até um nome assim pomposo. Vou até me permitir ler aqui. Plano de Gestão Integrada de Ações Preventivas e de Contingências Operacionais da Baixada Santista. Esse é um plano que pretende acabar com os mega congestionamentos. Ele tinha que ter alguma coisa bonita e o nome é uma coisa bonita. Ele está mais ou menos uns 30 anos atrasado, né? Exatamente. E, evidentemente, uma vez eu fui no seminário Porto 2000, né? E o que foi dito no seminário Porto 2000, que foi 10 anos antes, nada aconteceu. Só para lembrar que a perimetral foi inaugurada há bem pouco tempo, né? Então, aqui a gente primeiro exporta, a gente cria a capacidade exportadora. Eu costumo dizer que as nossas exportações são muito boas para a China, para os nossos compradores. E, evidentemente, a sociedade recebe muito pouco dos benefícios que esse esforço exportador oferece. Então, estamos atrasados, mais uma vez, a prova de que nós não cumprimos a lição de casa. É muito ruim agora a gente ter que apagar incêndio, né? A gente está tendo aí os reflexos de tudo isso. E eu estou muito cético com relação ao que vai vir pela frente. É um motivo de preocupação, né? É um motivo de preocupação muito grande. Agora, professor, veja, nós vamos ter provavelmente na super safra mais 10 milhões de toneladas de grãos, quase 200 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer, como é que vai se lidar com isso? Quer dizer, com essa, e vai acontecer nos próximos dias. Quer dizer, é uma questão e brevemente começa aí a exportação. O senhor fez referência à China, mas em função dos mega congestionamentos do ano passado, também a própria exportação entrou em risco por força de atrasos, em função exatamente desses mega congestionamentos. O Brasil fez uma opção para o país exportador, e ele não tem ainda uma participação expressiva no mercado mundial. Está em torno de 2% do mercado mundial, o que é muito ruim. Mas significa que o Brasil está preocupado em exportar mais, em importar mais, ter uma participação maior no comércio mundial. Só que ele não está fazendo a lição de casa, isso é muito preocupante. Nós estamos correndo hoje um risco de ficar na periferia da globalização, do ponto de vista de que aqueles que hoje compram os nossos produtos vão chegar à conclusão de que o custo-benefício não está valendo a pena. Nós tivemos aí, no ano passado, o cancelamento de contratos. Sim. Nós tivemos aí a suspensão de compras de produtos dos commodities, em função do atraso de entrega, em função da impossibilidade de cumprir prazos. Então, o mercado mundial, ele não permite isso. Quando você hoje faz uma compra de um determinado bem pela internet, você recebe em determinado tempo marcado, né? Quando o cidadão hoje liga para um restaurante e pede uma pizza, ele não vai ouvir assim, olha, eu vou te entregar a pizza amanhã. Sim. Isso não acontece. E no comércio mundial, nós estamos fazendo isso. Nós estamos perdendo prazos, nós estamos descumprindo contratos e nós estamos submetendo a sociedade brasileira a várias formas e vários tipos de prejuízos. Seja sobrecarregando, você vê hoje que nós temos moradias chocando com a área portuária, há um choque claro disso, né? Sim, sem dúvida. Na área portuária de Santos hoje você tem favelas, do lado da margem esquerda do terminal de grãos, você tem a favela de Conceiçãozinha a 30 metros do navio. Na ponta da praia mesmo, de frente ao corredor de exportação, você tem uma favela na ponta da praia. Então, questões de acesso, questões de habitação, tudo isso ainda não foi solucionado. Era bom que esse plano de contingência observasse e resolvesse todos os nossos problemas e não viesse ser apenas um factoide. Porque esse plano ele prevê basicamente o monitoramento dos caminhões, o que é uma providência evidente, óbvia, né? Prevê fiscalização intensa, o que também já deveria ter acontecido há muito tempo, né? E desvios
alternativos quando necessário, para que não haja Exatamente. congestionamento. Nada de novo. Em linhas gerais é isso. Mas, Chico, mas há uma questão também, nós falamos muito da infraestrutura de acesso aos portos brasileiros, que é o grande gargalo dos portos brasileiros, está realmente na sua infraestrutura, né? E o governo, que precisa investir tanto ainda aqui, faz a opção de, em vez de investir nos portos brasileiros, investir em outros portos fora do país. Como de Cuba, né? Aliás, o Porto de Muriel, né? O Porto de Muriel deve estar indo muito bem, né? Eu acho que uma solução é a gente exportar grão pelo Porto de Muriel. Ele já está pronto, né? Mas o que eu gostaria de destacar, professor, veja, nós falamos muito da infraestrutura de acessibilidade aos complexos portuários e no caso de Santos, o maior porto da América Latina, é evidente que aqui a gente tem enormes gargalos, né? Muitos diziam que gargalos fora da área portuária, né? De acesso às rodovias, que realmente tem a ampliação da participação de outros modais, mas também dentro do porto, que a dragagem está aí, uma novela, até hoje vai, não vai, vai e volta, então isso é uma vergonha. Mas eu quero fazer um destaque, porque também há a questão de infraestrutura fora da região portuária, e aí eu faço um destaque ao que o governo federal lançou no ano passado também, no começo do ano passado, daquele plano de investimentos de 25 bilhões para a armazenagem desses grãos lá na origem, no Centro-Oeste, com uma previsão de 5 bilhões por ano, em 5 anos seria um investimento de 25 bilhões. Quanto nós investimos no primeiro ano? 1 e pouco, não chegou a 1,5 bilhão. Ou seja, a gente não consegue nem gastar o recurso. É como aqui, né? Quantas vezes já não foi colocado que os investimentos que nós temos programados para a nossa região, o dinheiro não é utilizado, né? Quantas vezes esse dinheiro está no orçamento, não consegue gastar o orçamento, que é um absurdo. Realmente é um absurdo. Então, falta infraestrutura de uma forma geral. E o próprio governo federal, que também tem essa responsabilidade para armazenagem na origem, né? Porque senão o sistema não funciona. Você tem que armazenar na origem, tem que descer para o pátio regulador, tem que segurar no pátio, tem que ter a previsão para ele vir para a faixa portuária. E existe toda uma conexão entre tudo isso. Conexão plano esse, com esse nome bonito que está aí no jornal, que a gente já há mais de 13 anos já sabe o que tem que fazer. O que precisa é tirar isso do papel. Agora, nesse sentido, professor Hélio, o ministro dos Portos, o ministro Antônio Henrique Silveira, que é um técnico funcionário federal, funcionário de carreira, ele garantiu em recente entrevista que os pátios reguladores estarão funcionando ainda neste mês de fevereiro, funcionando regularmente para exatamente amenizar o impacto aí desses mega congestionamentos. A capacidade instalada hoje ela é insuficiente. Nós temos dois grandes pátios reguladores que não atendem a demanda. Sim. E você construir pátio regulador numa região como a nossa demanda muita coisa, inclusive licenciamento ambiental, áreas. Nós não temos áreas. Sim. E, inclusive, já se discute hoje que esses pátios reguladores não deveriam estar aqui. Você tem outras áreas em outros lugares, claro, e que você poderia controlar esse fluxo utilizando a tecnologia. Mas tudo isso ainda é projeto, né? Eu queria até ilustrar o que o secretário Bechara bem falou, né? E lembrar uma passagem histórica. Em 1987, logo vai estar completando 30 anos, o então ministro dos Transportes, Eliseu Rezende, veio a Santos divulgar que a verba para a construção da ligação Santos-Guarujá estava liberada. Isso foi em 87. 30 anos, senhores. Então, mais ou menos, esse é o passo do que algumas coisas no Brasil avançam tanto, né? E a gente ainda tem alguns passivos e um deles é os pátios reguladores. É verdade. Aliás, lembrando de 1987, era prefeito, naquela ocasião, o saudoso prefeito Oswaldo Justo, que defendia insistentemente, né? Já lembrando, inclusive, de Prestes Maia, essa ligação sobre o estuário por meio de uma solução túnel entre Santos e Guarujá, ou pelo menos entre a Santos Ilha e Santos Continente. E até hoje a coisa continua andando para lá. Agora, Bechara, os pátios reguladores, você acha que essa promessa do ministro pode ser cumprida? Olha, a CEP elencou algumas áreas, cerca de 9, se não me falha a memória, áreas onde foram feitas vistorias. O próprio Conselho indicou um representante. Eu fiz questão de indicar um representante do colegiado que iria continuar no colegiado, que não teria sentido o presidente que está saindo
ir lá para discutir uma questão que é dado o start agora. Mas vejam, são áreas, professor Hélio, que eu concordo plenamente, não devem estar aqui na Baixada. Elas precisam estar do alto da serra para fora, porque quando o caminhão desce, primeiro a gente já tem problemas, impactos violentos no sistema, e Anchieta Imigrantes, o que já é muito complicado. Quando você tem esses pátios lá em cima, é muito melhor, porque você vai dosando a descida desses caminhões para o complexo portuário. Algumas áreas foram indicadas lá para a região de Ribeirão Pires, tem algumas áreas até mais afastadas, que é o correto. Então, eu acredito realmente, isso eu comprovei, que realmente estão sendo indicadas áreas. Agora, para obter o processo de licenciamento, funcionamento pleno dessas áreas, para essa safra, senhores, nós já estamos na safra, nós já estamos indo para março. Quer dizer, não sei que mágica é essa que se consegue. E muito bem colocado, nós temos apenas 2 pátios reguladores, que é o Ecopátio e o Rodoparque, que não conseguem atender a toda a demanda. E olha que a demanda dos pátios reguladores é apenas para grão. Não está previsto container, é só para grão. E mesmo assim, não consegue atender essa demanda toda. Então, é preciso realmente tempo para fazer isso tudo. O problema é que só lembram do problema e só criam esses megas planos e fica todo mundo debruçado sobre a questão, quando falta geralmente 30 dias para começar a safra, né? Aí não resolve. Isso tinha que já deveria ter sido construído há mais de 10 anos atrás. É verdade. E vamos nos preparar para mais mega congestionamentos esse ano, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria deixar aqui uma pergunta para o professor Hélio responder no próximo bloco, já que ele fez a referência agora a 1987 e do anúncio da obra da ligação Santos-Guarujá àquela época. Eu quero ouvir a opinião dele a respeito dessa ligação. Santos-Guarujá, ou Santos-Ilha, Santos-Continente, a localização desse túnel, o que na visão do professor Hélio, onde ele deveria ser localizado, se onde a Dersa defende ou na entrada da cidade, como defendem outros especialistas. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 12 de fevereiro, e hoje recebendo 2 especialistas na questão portuária, o ex-presidente do CAP, Bechar Abdala Pestana Neves, e o mestre da Universidade Santa Cecília, professor Hélio Alite, a quem eu deixei uma pergunta no bloco anterior, professor, com relação à localização do túnel da ligação seca entre Santos-Guarujá, entre a ilha e o continente de Santos. Há uma discussão. Especialistas entendem que essa ligação via solução túnel deveria se dar na entrada da cidade, na Lemoa, favorecendo o viés econômico dessa ligação, ou seja, favorecendo a atividade portuária. No entanto, a Dersa, hoje, o governo do estado defende a ligação aqui na região de Outeirinhos até Vicente de Carvalho, causando problemas aqui no Macuco, no estuário, desapropriações, enfim, uma outra solução, também túnel. Como é que o senhor, como especialista que estuda a nossa região há tanto tempo, o senhor que fez referência que há 30 anos o então ministro do Transporte, Eliseu Rezende, já anunciava a verba para essa ligação, como é que o senhor vê essa questão, professor? Aliás, historicamente, eu também queria fazer assim, uma justiça histórica, né? Porque quando o Prestes Maia escreveu o plano diretor em
em 46 e na realidade foi divulgado em 47, 20 anos antes, ou seja, em janeiro de 1927, o jornal A Tribuna de Santos tinha uma reportagem curiosa. O primeiro projeto estampado na capa da ligação Santos-Guarujá, um túnel que foi publicado na edição de janeiro de 1927, e ao lado tinha uma reportagem sobre Lampião e Maria Bonita, causando no Nordeste. Ou seja, 1927 vai estar completando logo 100 anos, né? 20 anos depois, Prestes Maia apresentou uma ideia, aliás, com 5 ligações, Isso, 5 ligações em 47. E em 2008 eu tive a oportunidade de apresentar um projeto executivo, um projeto de viabilidade logística, em que eu fazia uma proposta de 2 ligações, a ligação norte e a ligação sul. A ligação norte na entrada da cidade, hoje que é muito complicado, porque muita coisa acontece por lá, mas era plenamente possível e necessário a ligação da Alemoa em direção à parte continental e chegando no Guarujá. Essa seria a ligação norte por túnel. Muito bem. E a ligação sul via Ponta da Praia, onde a obra é plenamente viável, ela não requer desapropriação, porque ela começa na Avenida da Praia, na Avenida Saldanha da Gama, na parte que São Vicente, Ponta da Praia, e eu apresentei uma ideia que fazia um cinturão, fazia um anel viário de túneis, que Santos, que a região precisa, a ligação sul e a ligação norte. Ligando pela Ponta da Praia... Uma com viés mais turístico, a outra com viés mais econômico. Exatamente, com 2 ligações muito claras, né? A ligação sul, ela atende a parte turística, a parte de praias, a parte de centro de Guarujá, a ligação com todo o litoral norte. E a parte portuária na ligação sul. Essa é a obra necessária. Agora, entrou-se em debates e discussões, e hoje nós temos aí um meio termo, justamente no meio do canal, com grande necessidade de desapropriação, que tem causado aí muito conflito também. É verdade. Então, vê bem, nós já passamos 100 anos da discussão, eu provo cientificamente que nós precisamos hoje de 2 ligações e nós nem completamos uma ainda. Nem iniciamos, né? Nem iniciamos. Ela está aí com o projeto executivo pago, está sendo concluído o licenciamento ambiental até onde eu sei, mas aí vai entrar em licitação, enfim, essa obra vai ficar lá perto de 2018, ok? É uma coisa muito triste, né? Em outros países, a China hoje faz uma obra igual a essa em 18 meses. Imagina. E nossa, né, Bechara? Pois é. Olha, realmente a possibilidade e a necessidade de mais de uma ligação, ela é evidente já desde o plano regulador de Prestes Maia, a gente sabe disso. Ocorre que se a gente não conseguiu ter uma sequer em quase 100 anos, né? Falar que a gente vai imediatamente começar com 2 é muito difícil, lógico. Então a gente tem que priorizar, né? O governador sempre fala, governar é priorizar. Priorizar é escolher aquilo que é melhor naquele momento inicial. Particularmente eu, como planejador, como urbanista, e também o próprio Conselho da Autoridade Portuária CAP, entendeu que a prioritária, que agregaria a questão da mobilidade mais a questão econômica, seria na entrada da cidade. Por quê? É uma questão de priorizar, porque na entrada da cidade você não teria nenhum comprometimento de fazer um anel viário invertido, trazendo trânsito da rodovia, que muitas vezes tem sérios gargalos na Cônigo Domênico Rangoni, na Serra principalmente, que poderiam descer pelo sistema Anchieta, imigrantes, entrar por Santos para depois passar para a margem esquerda. Isso é perigosíssimo. Então, nesse sentido, é que nós compreendemos que talvez a prioridade fosse na primeira, na região da entrada da cidade, porque nós atenderíamos a questão econômica do porto, porque o porto, como eu já coloquei no primeiro módulo nosso, que há uma previsão de expansão portuária na região continental, então nós estaríamos atendendo plenamente, e também serviria para a mobilidade urbana, inclusive para a ligação de todo o litoral norte, né, que está naquela região, exatamente naquela reta quase. Agora, mais uma ligação para a mobilidade urbana na região interna da ilha, ela pode até ocorrer. É que aonde ela está realmente, ela traz seríssimos impactos. Nós estamos vendo aí, isso foi alertado. Nós dialogamos muito, eu até como funcionário de carreira da prefeitura e na condição até de ex-secretário de planejamento, conversamos muito com a Dercy e levantamos que teríamos graves problemas nessa região. E está aí, está aparecendo, os problemas estão aí colocados. Realmente, a ligação é importante? Nós temos que fazer essa ligação Santos-Ilha, Santos-Continente, ou então Santos à região do Guarujá? Sem dúvida alguma, as duas são extremamente necessárias. Mas
eu teria priorizado, quer dizer, o Conselho de Autoridade Portuária entendeu e priorizou a entrada da cidade como a mais eficiente nesse momento. E realmente, essa região do Macuco, nós já tivemos traçados, e por mais que você tente adequar, e aí eu faço uma ressalva, porque também participo de um grupo de trabalho da Prefeitura que discute isso, e o prefeito Paulo Alexandre está muito preocupado com a questão e nos cobra que a gente encontre uma alternativa para minimizar os impactos, que tem questões que são quase que intransponíveis, mas ele está realmente bastante preocupado. É uma proposta do governo do Estado, né? É uma proposta da DERSA, especialmente, principalmente, né? O presidente Lawrence Casagrande, ele apresenta aquele estudo, o professor Hélio já viu, onde você tem alternativas que vai de A a G, se não me engano, até da entrada da cidade até a ponta da praia, e aí tem que escolher uma. O que fizeram? Aquela coisa salomônica, né? Então vai para o meio, né? Você não pode ir para um lado e para o outro, vai no meio. Mas nem sempre isso é a melhor alternativa. E está na cara que não é. Nem sempre a virtude está no meio, né? Exatamente, está aí. Está na cara que não é a melhor alternativa e que traz enormes problemas. Tanto que nós não conseguimos resolver essa pendência até hoje. Talvez, se estivéssemos projetando na entrada da cidade, já estaríamos até executando. A alegação é de que aí seria uma obra de responsabilidade, professor Hélio, do governo federal, a da entrada da cidade. Então, e aí o governo federal demandaria recursos, enfim, e a obra não sai por conta disso. Não sei se procede. É mais fácil ligar Cuba a Miami hoje, por túnel. Sem dúvida, né? É mais fácil. Porque depois do porto de Mariel, né? Muito bem colocado. Muito bem colocado. Bom, senhores, nós já estamos aproximando do final. Eu queria reservar esses minutinhos antes do encerramento para falar rapidamente sobre o CONDEPASA, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, agora presidido pelo arquiteto Bechara. Quais são as prioridades, Bechara, à frente do CONDEPASA? Bom, Chico, nós tomamos posse agora, há 15 dias atrás, e o principal desafio está justamente em conciliar a necessidade de proteção de todos os nossos bens culturais com a também necessidade de desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. A gente vive um momento especial, né? Um momento de grandes expectativas, os empreendimentos estão aí ocorrendo, mas há um acervo fantástico de bens culturais que tem que continuar sendo protegidos. Nós já tivemos grandes avanços, é lógico, ainda há muito o que se fazer, mas eu sempre digo, principalmente na região do centro da cidade, se nós compararmos o centro da cidade de hoje com o centro da cidade de 20 anos atrás, nós vamos verificar que tivemos muitos avanços. Claro. Né? O Coliseu estava em ruína, o Alter Santa Catarina estava em ruína, o Teatro Guarani estava em ruína, a estação ferroviária do Valongo em ruína, o casarão do Valongo em ruína, tudo isso era ruína, e outros mais, né, que agora não cabe destacar. E, no entanto, hoje nós temos muitos investimentos que ocorreram lá. Lógico, ainda falta muita coisa para se fazer, mas o grande desafio está em uma legislação que, no meu entendimento, é vitoriosa, que é uma legislação de patrimônio cultural que nós temos na cidade hoje, principalmente na região central, que é o Alegra Centro, está completando 10 anos. Ela foi aprovada em 2003 e o ano passado, 2013, fizemos 10 anos. Então, é o momento de uma grande revisão, o momento de uma revisão dessa legislação para descobrir aquilo que deu certo e a gente continuar incentivando e aquilo que não decolou, porque tem regiões que, infelizmente, ainda não decolaram, estão degradadas, nós precisamos ajustar, precisamos melhorar. Então, o grande desafio está na revisão de toda essa legislação para adequar ao novo momento que a nossa cidade. Boa sorte, arquiteto Bechara, à frente do CONDEPASA. Muito obrigado. Professor Hélio, eu gostaria de agradecer muito e reservar uns segundinhos para as suas considerações finais. Muito obrigado. Foi um grande prazer, uma manhã maravilhosa estar com vocês e discutindo tantos problemas importantes, né? E, evidentemente, quando a gente fala, e me perdoe o tom irônico, a gente tem uma ansiedade para que a gente possa, evidentemente, resolver tudo aquilo que a gente precisa. Uma região maravilhosa, que já foi apontada muitas vezes com a melhor qualidade de vida, e a gente fez jus a isso, nós trabalhamos para isso e queremos o melhor para a nossa terra. Muito bem. Muito obrigado, professor Hélio Alite, mestre da Universidade Santa Cecília, especialista em logística portuária e doutorando da Universidade Rotterdam. Obrigado, arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Bechara, que é o presidente do CONDEPASA. Muito bem, senhores, e assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foco. Muito obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.